grande escritor brasileiro, nascido em Santa Catarina e que escolheu Curitiba para viver. Este é Cristóvão Teza, nosso perfil de hoje. Alguém que quer assumir um trabalho desse, você tem que primeiro querer ser escritor. Antes de qualquer pensar em dom ou técnica, é a vontade de ser que realmente vai produzir o escritor. Eu acho que você tem que gostar de ter uma boa familiaridade com a linguagem, quer dizer, obviamente o escritor tem que ter alguma facilidade técnica, então, uma relação com a linguagem diferenciada, de alguma forma. E o resto é esse trabalho, esse mergulho que você faz no projeto de escrever. Não é uma profissão tecnicamente igual outra, né? Você não é escritor como você é advogado, dentista ou alguma coisa técnica. O escritor é uma aposta de risco, né? Você mete a cara numa coisa que não vai ter certeza nenhuma da resposta. Não existe curso nem diploma de escritor, é uma aventura solitária. Se você tiver coragem para enfrentar essa viagem, vai em frente, né? Agora, todo escritor começa lendo. A leitura é fundamental. Vou fazer 59 anos esse ano. E um dia desse eu estava mexendo num texto que eu escrevi quando eu tinha 17, numa comunidade de teatro de que eu participava, que chamava-se Sopa de Legumes. Era uma novelinha, uma brincadeira que eu fiz. Não era aqueles livros lá, sério, que depois eu joguei fora. Era uma brincadeira. E eu me reconheci muito naquilo. Eu disse assim, o escritor Cristóvão Teza já estava naquela novelinha despretensiosa que eu fazia, fazendo ironias e brincando e criticando aquela comunidade. Então eu não mudei. Eu acho que você vai amadurecendo, desenvolvendo técnicas, assumindo cada vez uma percepção mais apurada da questão do texto, da linguagem, da técnica, mas igualmente de visão de mundo. Quer dizer, o tempo vai dando muda o olhar da gente sobre o mundo, e isso a literatura vai acompanhando. Foi muito difícil, eu levei muitos anos para começar a publicar. Não acontecia nada nos primeiros livros, quer dizer, eu cheguei a ter 4 livros na gaveta sem conseguir, né, quer dizer, algumas dificuldades assim, mas nada disso me fez parar. Depois de 88, depois do trapo, as coisas foram tranquilas do ponto de vista prático, né? Agora a dificuldade de escrever, ela é a mesma em cada novo livro, parece que você está começando de novo, você coloca problemas novos para ter que enfrentar, né? A questão da internet foi uma alavanca extraordinária para a literatura, como divulgação. A circulação da literatura, dos livros, dos nomes dos escritores, das entrevistas, dos espaços, das discussões, é infinitamente, mas não tem nem comparação com o que era na minha época de formação, nos anos 80, que não tinha nada, né? Você vivia fechado ainda no tempo do jornal impresso e só, né? Aquele do dia e acabou, no dia seguinte acabou. Então eu não tenho medo da internet. Eu acho que ela é um instrumento fantástico de divulgação da literatura, do espaço literário. Minha relação com o Cristóvão Teza começou quando eu era um estudante universitário, porque ele foi meu professor na Universidade Federal, no curso de jornalismo, no primeiro ano ainda. E foi um grande impacto, porque na verdade eu conhecia o Cristóvão pela obra antes disso. Eu já tinha lido Trapo e Juliano Pavolini, 2 livros dele. Quer dizer, quando esse professor entrou em sala pela primeira vez, né, eu já estava esperando, muita expectativa, ansioso para conhecer o escritor que eu tinha lido antes disso. Ter aula com ele durante um ano foi bastante importante, porque ele, como pode testemunhar qualquer um que teve aula com ele, ele era um professor que abria muito a cabeça para a questão do texto, e eu posso dizer que eu aprendi a escrever efetivamente depois que eu tive aula com o Cristóvão. Como escritor, sem dúvida nenhuma, ele está entre os
5 melhores escritores brasileiros contemporâneos. E eu não estou falando apenas dos que estão vivos e escrevendo, mas se a gente pegar o que é chamado de literatura contemporânea, os últimos 30 anos da literatura brasileira, certamente ele tem uma obra fundamental. E admiro muito uma primeira fase do trabalho dele, que é nos anos 80, começando com o Ensaio da Paixão, que é um livro de quando ele ainda era relativamente desconhecido, publicado por editoras pequenas, passando pelo Trapo, que é um marco na carreira dele, é um dos meus livros preferidos dele, e chegando até Juliano Pavolini, que é mais ou menos quando ele começa a fazer uma transição para uma outra fase da carreira, e que, a meu ver, amadurece ou ganha um grande amadurecimento com o fotógrafo. E é um grande amigo. A gente, há pelo menos 7 ou 8 anos, aí compartilha muitas coisas, muitas conversas, muitos jogos de futebol, porque a gente torce para o Atlético e assiste todos os jogos juntos, muitas cervejas e muito bate-papo. Cristóvão Teza é um talento que se desenvolveu aqui no Paraná, embora ele seja catarinense, mas eu tenho certeza que há muito tempo ele já adotou Curitiba como a cidade dele, como o lugar onde ele escolheu para viver, para produzir a sua obra. É um talento que nós reconhecemos e o grande diferencial, digamos assim, o que aproxima o Cristóvão Teza da Biblioteca Pública do Paraná, da cultura paranaense, é que ele se desenvolveu aqui. Ele aprendeu a se tornar um leitor, como ele diz, na Biblioteca Pública do Paraná. Para o Paraná é uma satisfação ter o Cristóvão Teza como um de seus filhos, ainda que adotivo. O Cristóvão foi vencedor no ano passado do Prêmio Jabuti, que é o mais importante prêmio da literatura brasileira. Não é sem razão que ele conquistou esse prêmio. Ele é um artista, um escritor de grande talento, capaz de observar o cotidiano da nossa cidade, da nossa sociedade. É, sem dúvida nenhuma, um expoente da literatura brasileira do século XXI. Eu li toda a obra do Cristóvão Teza por 2 motivos. Uma, quando eu iniciei minha vida de leitor, o Cristóvão foi um dos autores que me ajudaram, né, a me formar como leitor. Eu comecei a ler mais na adolescência do que provavelmente na infância. Eu descobri a obra do Cristóvão a partir do Trapo. Aí eu sou fisgado pela escrita do Cristóvão Teza, e aí eu começo a ler todos os livros do Cristóvão. Inclusive, eu sempre falo para ele sobre isso, inclusive o primeiro livro dele, que é o Cidade Inventada, que é um livro de contos que ele, entre aspas, renega, eu tenho na minha biblioteca, eu tenho uma primeira edição, que eu resgatei de um sebo. E aí, quando eu chego na universidade, na faculdade de jornalismo, o meu trabalho de conclusão de curso é sobre a obra do Cristóvão Teza. Então, o Cristóvão Teza, além de ser um grandíssimo escritor brasileiro, é um autor fundamental na minha formação como leitor. E o Cristóvão tem uma coisa que é extremamente importante, além de ele ter um projeto, né? Não gosto muito dessa palavra, mas ele tem um projeto literário, ele tem um domínio da técnica romanesca impressionante, né? E consegue também ter muito boas histórias, né? Hoje é um dos principais escritores brasileiros, né? Que deve ser lido, que deve ser estudado, que deve ser, né, comentado. Eu acho que é um escritor que deve ser muito valorizado, não só por ser de Curitiba, não é isso, é por ter muita qualidade. O que você conhece sobre a música popular russa? Depois do intervalo a gente mostra.